entrar ao vivo então. Ao vivo no Instagram, ao vivo no Facebook. Enquanto o pessoal vai chegando, aqui para nossa live, segunda live, Desperte o Poder Pessoal do Seu Filho, da série então, deste ano 2020, onde nós vamos tratar sobre mentalidade de sucesso. Eu vou estar aqui com vocês então, trabalhando conteúdos muito importantes para que vocês possam evoluir e ir para o próximo nível. Boas-vindas então, pessoal do Instagram, conforme vão entrando, por favor, digam um oi, tamo junto, tô ouvindo, né, tô vendo. Bem-vindo aqui Daisy, Patrícia, Silvia, Márcio. Hoje é o som de Linkin Park para animar, para trazer com vontade. Então, nossa live hoje bombando. Iniciei um pouquinho antes, então vamos chamando por gentileza, pessoal que tá aí ó, no Instagram, compartilha aí, ó, coloca, né, vai no aviãozinho, manda para os amigos e vamos falar sobre esse tema. Desperte o poder pessoal do seu filho. Porque muitas vezes, por que nós temos que falar sobre esse assunto, pessoal? Esse é um assunto que, tanto para você que é pai, né, papai, mamãe, para que você possa contribuir da melhor forma possível para o futuro do seu filho. E para você que já é adulto e talvez quer entender um pouco melhor por que os resultados da sua vida são como são, por que o sucesso que você tem, porque você tem um sucesso. Eu só... não sei se você identificou, mas o sucesso que você tem vem de um modo de comportamento que você tem, e esse modo de comportamento vem dessa mentalidade que você, da forma como você percebe a si e ao mundo. E eu resolvi iniciar o ano 2020 falando justamente desse assunto, porque primeiro sou pai e tenho uma filha. Vocês podem, quem está talvez vendo esse vídeo pela primeira vez, pode verificar ali. Bem-vinda Thaís, bem-vindo Michael. Então eu sou pai e eu me preocupo com o melhor, em fazer o que é, em agir da melhor forma para fazer com que minha filha se torne um adulto com condições de poder atingir os objetivos que ela desejar. E o que acontece? Eu, nesses anos, treinando pessoas e ajudando pessoas a chegar num resultado satisfatório, o que não tem como ignorar, é impossível, se constatou diversas vezes que nós temos sim uma bagagem que foi criada lá embaixo, lá quando você é criança, e isso tudo hoje vem se manifestando na fase adulta. Isso vem se manifestando na fase adulta. Então essas lives, tanto a live 1 que eu fiz, que foi uma introdução ao tema, quanto essa que é uma continuação, é justamente, eu quero falar aqui principalmente com os pais para os filhos. E a partir disso a gente vai aumentando o nosso nível de consciência, melhorando o nosso poder de escolha do dia a dia, para que assim a gente possa então melhorar a nossa vida, a vida dos nossos filhos, e enfim, tudo vai ficando melhor ainda. Então bem-vindo aqui Lucimar, Michael, show de bola pessoal, fiquem à vontade, podem fazer perguntas, podem dizer oi, tamo junto aí por gentileza, porque assim eu consigo verificar como é que está a conexão, tá bom? Nós estamos aqui pelo Instagram e também pela página do Facebook, então estamos nas duas plataformas. Para quem não conseguiu ver a primeira live, eu coloquei essa live, um resumo lá no canal do YouTube, então por gentileza, depois que nós acabarmos aqui, você quiser retomar do início e poder fazer um estudo junto comigo aqui, junto com essa galera que está multiplicando sucesso, vai lá no YouTube, se inscreve no canal e também já aproveita. Talvez você vai estar vendo depois esse vídeo aqui diretamente lá no YouTube também. Então vai lá no YouTube, o canal é Gilce Lourenco, tá? Pode procurar lá que está lá. Pessoal, vamos lá? Vamos falar desse assunto maravilhoso para
E a pergunta que eu coloquei no card ali, que é muito interessante: você está contribuindo para o poder pessoal do seu filho, ou você está destruindo o poder pessoal? Porque o poder pessoal, esse conceito foi trazido pelo Jacob Petrie. Poder pessoal, ele é proporcional ao sucesso, ou seja, quanto maior o seu poder pessoal, maior o seu sucesso. É uma escala. E esse poder pessoal, ele vem da essência da mentalidade. Ele é o pilar principal que vai formar uma mentalidade poderosa no indivíduo para que ele consiga chegar aonde ele quer chegar. Ok? Então, dentro desse poder pessoal, o que é poder pessoal? Acompanhe comigo, se precisar, peguem papel e caneta. Ok? Anotem, peguem papel e caneta e vão anotando. Aí, poder pessoal é a soma da sua atitude com aptidão. E o que é atitude mais aptidão? Então, poder pessoal igual a atitude mais aptidão. E o que é, então, atitude? Atitude é o seu modo de pensar. É a forma como você pensa. E o que é aptidão? Aptidão é o que você sabe fazer. Basicamente é isso. E esse poder pessoal é, então, a essência do que constrói uma mentalidade que vai trazer comportamentos adequados, assertivos, e que vai trazer, então, o sucesso que a pessoa busca. Beleza? Tá junto comigo aí? Então coloca um joinha, coloca um tamo junto. Por gentileza, vamos entrando e vamos acompanhando aqui também, tá bom? Seguindo nesse raciocínio, então, você, papai, mamãe, vamos entender um pouquinho como a atitude começa a se formar. Já que poder pessoal é a soma de atitude mais aptidão, vamos entender como a atitude começa a se formar na cabeça da criança. A atitude começa a se formar, o modo de pensar dela, a partir do conceito, da base de que ela tem valor. Ou seja, tem valor por existir. A criança começa a formar o seu modo de pensar de forma forte, sólida e elevada quando ela identifica, ela entende que a forma como que ela tem valor por existir, que é diferente de ter valor porque eu faço alguma coisa que te agrada, que isso é a condicional, né? Muitos pais amam os filhos de forma condicional. O que é amar o filho de forma condicional? É quando o filho fez algo que agradou ao pai ou à mãe, e não é por certo ou errado, porque às vezes nem sempre aquilo que agrada o pai e a mãe é o que é de fato melhor, né? Então esse é um amor condicional. Agora, quando a criança consegue perceber, interpretar de que ela é amada incondicionalmente, que isso nós vamos trabalhar no decorrer da nossa conversa aqui, então ela passa a construir um modo de pensar sólido, positivo, com capacidade de elevar o seu poder pessoal. E aí então, aí o outro lado, vamos pensar, temos um modo de pensar, a atitude, que começa a se construir na criança quando ela consegue interpretar que ela tem valor por existir. Gilson, me diga quando que uma criança não tem valor por existir, que às vezes algum de vocês vai estar dizendo aí que, vai estar pensando aí, poxa, mas como que eu não dou valor para o meu filho por ele existir? Bom, eu vou te mostrar no decorrer das nossas conversas como você pode distorcer esse entendimento, como você, pai, mãe, pode contribuir para que o filho entenda de uma forma distorcida, ok? Cria uma distorção sobre a realidade, sobre a pessoa dele. E aí esse é um ponto que é aí que complica, que eu vou falar no decorrer dessa conversa aqui. Então, e a aptidão, que é o que eu sei fazer, tem a ver então com a construção junto da criança
dela conseguir compreender que ela consegue se gerir, ou seja, quando você ajuda o seu... Vou dar um exemplo prático aqui, simples. Quando a criança aprende a caminhar, você ajuda a criança a aprender a caminhar, você ajuda a criança a aprender a falar, você estimula ela a aprender de uma forma positiva e você deixa ela aprender. Porque tem muitos pais que, ao contrário disso, não deixam os seus filhos aprender. Não, e muito pelo contrário, no decorrer dessa conversa aqui vocês vão perceber que tem pais que então, em vez de estimular o seu filho a aprender, criam uma distorção mais uma vez, né? Criam mais uma vez uma forma de pensar, né, sobre si mesmo, de incompetência, de não conseguir associar que ele pode aprender, que ele pode construir um aprendizado. Estação Lingerie Taquara, seja bem-vindo, boa noite. Daisy, bem-vinda. Legal, gente. Mari, também bem-vindo. Pessoal, muito bom. Sejam bem-vindos. Então, esses dois pilares, atitude e aptidão, você já começou a perceber como isso pode ser construído e não construído na mentalidade da criança. E que esses dois somados constroem o poder pessoal, que é a base de uma mentalidade poderosa para o sucesso. É a Jéssica, eu sei. Bem-vinda, Jéssica, com certeza. Tamo junto. Beleza. Então vamos lá. Na live passada, eu falei para vocês que esse poder pessoal, ele é formado pelos condicionamentos. E um dos principais pilares que formam esse poder pessoal, que condicionam a mentalidade da criança, é a influência dos pais. Por quê, gente? Porque quando a criança vem ao mundo, ela não sabe o que ela é. Vamos dizer assim, ela foi colocada para o mundo e ela despertou. Você pode ver que a criança, quando ela nasce, ela está ali, ela simplesmente está tentando, né, entender o que está acontecendo. E ela então, a partir de um certo período, uma certa idade ali, logo pelos 3, 4 anos, ela já começa a ter uma consciência, ou seja, ela começa a associar conhecimentos, ela começa a catalogar conceitos sobre o mundo, sobre si, sobre o mundo. E aí prestem atenção nisso que eu vou dizer para vocês, tá? Que é muito, muito forte. Antes de entender palavras, antes de entender o significado das palavras, nós seres humanos entendemos a comunicação não verbal. O que é a comunicação não verbal, pessoal? A comunicação não verbal, ela é 92% da comunicação, ou seja, quando eu falo para vocês, você está 92% do que eu estou aqui comunicando com você é não verbal, ou seja, é o meu tom de voz, é a minha postura, são os meus gestos, ou seja, você consegue perceber se o que eu estou fazendo de fato é coerente, se o que eu estou falando com você de fato é coerente com o que chega depois, que são as palavras. Então, as palavras, elas são 8% da comunicação. Show de bola, bem-vinda Julie, bem-vinda Dani, obrigado Julie, o cenário está melhor, tamo junto. Dani, minha esposa tá por aí, então também, show. Karen, tamo junto. Galera, então, quando a criança nasce, ela não entende o que está acontecendo, ela não sabe quem ela não sabe o que é o mundo, e ela, então, começa a descobrir que ela foi trazida por duas pessoas, papai e mamãe. E ela, então, entende que papai e mamãe são a autoridade máxima, já ao nascer. E se ela entende que papai e mamãe são a autoridade máxima, papai e mamãe são como deuses.
deuses para essa criança. E tudo que papai e mamãe comunicam vai diretamente para a programação da criança. Vai diretamente. Então, por exemplo, a mãe quando dá de mamar para o bebê e ela está com pressa. A mãe quando dá de mamar para o bebê e está estressada, e está preocupada com outras coisas, e está cheia de preocupações e não tá disponível para a criança ali. Já nesse momento a criança já começa a fazer a interpretação de, primeiro, tenho valor por existir, eu aqui vivo, sou bem-vindo. É isso que começa a acontecer já ali naquele ponto. E aí, porque a criança está identificando a comunicação não verbal, que é 92% da comunicação. Então já ali, essa disponibilidade do papai e da mamãe no dar carinho, no dar afeto, no cuidar da criança, já começa a construir a percepção do modo de pensar. Será que eu tenho valor por estar aqui? Já começa dali. Esse papai e mamãe são o ponto de referência principal da criança para o mundo. São os deuses. Então ela veio para o mundo, para esse mundo humano, e ela precisa aprender a ser humana. E aí, um exemplo do porquê que isso acontece, tem vários estudos aí das crianças lobo, crianças que foram encontradas na floresta e que nasceram e acabaram vivendo com os lobos, ou seja, acabaram vivendo com os animais. Essas crianças, quando encontradas, foram trazidas para a sociedade e elas não sobreviveram, porque a concepção de quem elas são foi construída diferente. Pensa, vamos começar a pensar aqui. Bem-vinda, Cleide. Tamo junto. Oi, olá para você. E aí, esse ponto é muito importante que você assimile. Que você, papai e mamãe, são os principais pontos de referência para o seu filho. E isso vai ser impactante, é impactante. Porque o que eu vou ensinar aqui para você vai te ajudar a dar um 360 aí. Ok? Vai te ajudar a dar um 180, um 360, vai te ajudar muito. Então esse ponto é bem importante que fique claro. Da comunicação, que você é o principal ponto de referência, que você, papai e mamãe, estão apresentando para o seu filho, e ele começa a entender que tem valor já na amamentação, já quando a criança está sendo amamentada. Por quê? Porque a comunicação não verbal ela é 92%. E nós, seres humanos, aprendemos antes de interpretar a fala, nós somos educados a interpretar gestos, a interpretar tom de voz, postura. Nossa mente é muito poderosa, então ela analisa isso rapidamente, instantaneamente, ok? Então, pessoal, ali eu quero ressaltar alguns pontos com vocês nessa live, que é sobre, por exemplo, uma pessoa que ela tem um poder pessoal baixo, o que acontece com ela? Ela entende que não tem nada a oferecer, que ela não é importante. E uma das coisas que acaba acontecendo é que ela vai querer ser outra pessoa. Vocês já viram pessoas que não conseguem aceitar a si próprias de jeito nenhum? Estão o tempo todo querendo construir uma outra pessoa. Estão o tempo todo buscando alguma forma de mudar a si mesmo. E aí, com o poder pessoal baixo, essa é uma das coisas que acontece. Já com o poder pessoal alto, a pessoa entende que tem algo a oferecer para o mundo. E ela se sente mais segura, ela se sente mais capaz. Gente,
é incrível como eu tenho encontrado pessoas que, tendo todas as condições de fazer, tendo todos os recursos, as oportunidades estão o tempo todo ao redor da pessoa, mas por ela ter uma ideia central, uma formação, um conceito fechado de quem ela é, com um poder pessoal baixo, ela olha para aquela oportunidade e mesmo ela tendo todas as condições de fazer dar certo, o que ela faz? Consegue fazer dar errado. E vive no que os budistas chamam de o sofrimento sem fim. No deserto do sofrimento. Porque ela está condicionada, ela está programada para falhar, programada para não passar daquele nível, programada para não ser mais do que ela aprendeu já desde criança. O que nós vamos conversar também no decorrer dessa nossa jornada de 2020, e eu já quero começar falando para você, que isso pode ser modificado. Se você é um adulto e percebe que talvez você tenha um poder pessoal baixo, que você, quando vai para a linha de frente, quando vai para realizar os teus objetivos, para crescer na carreira, para fazer o teu negócio bombar, tu trava, tu fica ali remoendo e não sai do lugar, ou até vai dar uma subidinha daí volta de novo, vai dar uma subidinha e volta. Às vezes é com dinheiro, às vezes é na carreira, às vezes é relacionamento. Tudo isso tem a ver com o poder pessoal. Por isso que eu estou falando para você. Entender como isso acontece nas crianças, já desde o começo, vai te ajudar primeiro a preparar, a trazer o melhor para o teu filho. E segundo, você vai começar a pensar sobre você. O que tem acontecido? Por que os resultados que eu tenho, por que o sucesso que eu tenho na minha vida, ele é dessa forma? Por que o relacionamento da minha família é dessa forma? Por que o meu profissional é dessa forma? Por que a forma como a minha saúde, a forma como eu tenho me cuidado não é uma forma boa? Tem tudo a ver ali, porque o poder pessoal também em uma área não é igual a outra. Tá bom? Então vamos... Suco de uva. Ó, suquinho de uva. Então vamos lá. A criança, quando ela tem um poder pessoal baixo e ela se torna adulto, ela começa a ter aquelas exigências irreais. Você já viu aquelas pessoas que estão sempre atirando, tentando coisas absurdas, mas e isso é sempre aquela coisa assim, ah meu Deus, eu tenho que... São exigências, ela está sempre exigindo dela uma coisa que tortura ela. Ela está sempre exigindo dela um resultado, um resultado, uma aparência, enfim, no externo ela está sempre querendo algo assim, ó, lá em cima, super elevado. Ah, Gilson, mas como assim? Porque eu entendi, tem gente que diz assim, mas a gente não tem que querer grandes coisas para que grandes coisas aconteçam na nossa vida. A gente tem que ser capaz de buscar o melhor. E com esse tipo de estudo que eu estou fazendo com vocês vão começar a afinar a consciência de vocês, a capacidade de vocês interpretar o que está acontecendo, como diz o Jacob, a capacidade de você ter uma acuidade sobre a realidade, que vocês vão conseguir perceber quando vocês estão sendo, estão querendo fazer aquela coisa assim, ó, a mágica. Porque tem um processo, tudo tem um processo, plantar, cultivar, então colher, replantar e continuar construindo. Porque existe um processo para você ser bem sucedido. Claro que nunca é a sua situação. Se hoje você descobrir que tem algo para modificar e porque é uma coisa que foi implantada em você e você acreditou naquilo e aquilo está segurando você, ou seja, o teu poder pessoal está baixo, você tem que mudar um conceito, mudar algo para poder ir para o próximo nível, isso pode ser feito, tranquilo, tá?
Então, um item bem importante, comportamento. Todos nós aprendemos por intensidade e repetição. Intensidade e repetição. O que isso quer dizer? Quando você passa por exemplo, um trauma. O que é um trauma? Um trauma é uma situação com uma intensidade e com uma grande intensidade. Para entender o conceito de intensidade. Aquilo é tão forte para você, de forma negativa, claro, que tem a ver com o que marcou você de carga negativa ou positiva. Aquilo é tão forte de forma negativa em você que você instala aquilo como uma verdade. Ou seja, se você nunca foi assaltado, você vivia tranquilamente, saía, não se preocupava, vivia tranquilamente. Mas de repente você foi assaltado e aquilo causou uma intensidade de sentimento que marcou a sua vida. Então você instalou uma nova visão, um novo conceito de que há um perigo aqui, algo aqui. E você passa a agir. Tem muita gente que passa a agir depois de um trauma e o mais engraçado é que é assaltado de novo. Ou seja, ela instalou algo na cabeça dela. E ela vai agir atraindo muito mais aquilo ali, certo? Ela teve uma infelicidade, né? Alguém fez algo a ela e ela tornou aquilo uma verdade e que aquilo vai acontecer sempre. E aí o que acontece? Ela age para que aquilo aconteça. Enfim, isso nós vamos trabalhar num outro momento. Eu quero que vocês entendam a questão do aprendizado. A repetição, é claro, né? Hábitos, 21 dias você tem consciência de que o teu cérebro entende que pode ser feito e em até 90 dias ele é instalado, você aprendeu a fazer, ok? Aí vamos entender o seguinte, pensem que uma criança, ela faz algo que desaprova aos pais, que nem sempre é algo ruim, é algo que desaprova a forma como os pais querem que ela seja. Aí você vai lá e pune o seu filho. Você vai lá e bate no seu filho. Agride, passa o chinelo, faz algo que castiga, que pune, que gera uma intensidade, uma descarga naquele momento incrível. Sabe o que você está fazendo nesse momento? Teve comportamento. Aí você gerou uma intensidade, um pico de intensidade de sentimento ali. Uma emoção altíssima, negativa. Castigando, punindo, batendo. Sabe o que você está fazendo nesse momento? Você está reforçando a identidade da criança. Ou seja, ela está afirmando que ela é aquilo que ela fez. Ela está afirmando, ela está colocando assim, ó, realmente eu, aqui nesse momento, sou isso, eu sou esse comportamento. Eu sou essa situação que aconteceu. E gente, vamos entender uma coisa aqui do aprendizado. Você tem lá 30, 35, 20, 50... E como diz o Cortella, você caminha desde pequenininho e ainda tropeça. Não é? Então, quando a criança comete uma falha, quando ela erra e você pune ela e você bate nela, você na realidade está confirmando aquilo que está na cabeça dela. Aquilo que ela fez como algo que ela vai fazer sempre. Então, o que acontece? Diminui o poder pessoal dela. Ela começa a se ver como uma pessoa má, uma pessoa falha, uma pessoa incapaz. Isso vai diminuindo o poder pessoal dela. Aí você vai dizer assim, Gilce, mas eu quando eu era criança tomei uma chinelada e hoje eu sou uma pessoa que trabalha, que faz e que...
Agora eu vou olhar para você e vou dizer o seguinte, tá? Eu também apanhei quando era criança. E eu descobri que estava errado depois de estudar bastante, me trabalhar como pessoa, e quando eu tive a minha filha e que eu me vi pegando o chinelo na mão e a partir daquilo ali, percebendo que ela não melhorava e sim piorava, gente, eu descobri que o que me foi passado não serve mais. Não serve, que é a outra forma. E que muitas coisas que aconteciam comigo, eu percebia isso. Isso eu estou falando de mim, mas isso eu ajudo muitas e muitas pessoas aqui. E também a pessoa tá presa num valor. Disseram para ela que ela, através disso, que ela não tinha... Que ela era uma... Como é que eu posso dizer? Uma pessoa de valor baixo, que ela estava fazendo coisas erradas. Porque o que acontece, o comportamento, a falha, não quer dizer que a pessoa quer ser daquele jeito. Não quer dizer que a pessoa quer passar o resto da vida dela cometendo aquelas falhas. A criança então nem se fala, gente. A criança está aprendendo. E como é que aprende a caminhar? Vamos pegar o exemplo clássico. Como é que aprende a caminhar? Levanta, dá 1, 2 passinhos, o que acontece? Volta. Vai cair. Ela vai cair porque ela está pegando musculatura, ela está aprendendo a dar os passinhos. Imagina se você naquela hora diz assim para a criança, olha, fica aí, é melhor você não caminhar, é melhor você não tentar caminhar porque você vai cair de novo. O que vai acontecer? Ela nunca vai aprender a caminhar, gente. Meu Deus do céu. E assim é para tudo na vida. Para tudo. Então, a criança, quando ela então assimila aquela intensidade e ela reforça uma identidade negativa nela, aquilo fica inconsciente nela. Fica na sombra dela. Às vezes eu trabalho muito isso, que fica num ponto cego. Aí pode ser assim que tem gente que diz assim, mas meu filho, depois que eu dei uma chinelada nele, ele começou a pensar melhor nas coisas, ele até parou de fazer aquilo. Agora eu aposto com você que aquilo ficou gravado na mente dela como diz assim, eu sou capaz de fazer isso. E eu faço isso. Aí sabe o que acontece? Às vezes a pessoa cresce e ela começa a fazer aquilo escondido. Ela começa a fazer aquilo e mentir que não fez. Porque aquilo está tão enraizado, ficou tão presente nela, que ela continua fazendo. Mas ela não consegue assumir e ela esconde aquilo dela mesma, ela botou aquilo num ponto cego. E eu vejo muito disso, muito disso. E eu vou ajudar vocês a entender quais são os outros caminhos para poder fortalecer a mentalidade da criança, para fortalecer o poder pessoal dela. E não deixar com que você não tenha que acabar destruindo a força do seu filho ou da sua filha. Imagine o seguinte, você que é adulto, que é pai ou que é mãe, que está aqui conversando comigo. Imagine se você estivesse caminhando na rua e você tropeçasse e sem querer batesse numa pessoa. E essa pessoa estivesse com um copo de refri na mão e esse copo de refri derramasse por cima da pessoa e a pessoa olhasse para você e saísse na porrada com você. Te desse, sei lá, a pessoa mais forte que você, não sei, a pessoa sentasse a porrada em você. O que ia acontecer, gente? Você não ia se sentir humilhado, não ia se sentir menos, você não ia vir aquela frustração de impotência, aquela descarga emocional de poxa, que diz respeito à minha pessoa, que diz respeito a mim mesmo. Sim, eu acredito que sim. Sabe o que está acontecendo com o seu filho quando você pune e você usa da sua força maior para querer educá-lo?
você está fazendo a mesma coisa, você está diminuindo ele. E ele começa a criar um sentimento, uma identidade pequena, de impotência, de não, né? Enfim. Espero que isso também tenha ficado muito claro para vocês. Porque é sobre isso que nós estamos falando aqui. Como é que na prática, no dia a dia, você acaba destruindo o poder pessoal do seu filho? Destruindo. E aí, vou dar um exemplo de quando é que uma pessoa tem uma identidade tão afirmada que ela não consegue controlar aquilo. Por exemplo, tem aquelas pessoas que dizem assim: nossa, eu não posso ver refrigerante, eu não posso ver uma cerveja, eu não posso ver um chocolate, eu não posso ver comida, eu não posso ver droga, eu não posso ver isso ou aquilo. A pessoa tem uma identidade formada tão forte que aquilo está tão enraizado nela que ela não pode nem olhar para aquilo, não pode nem chegar perto, aquilo não pode estar acessível para ela. Tem gente que eu atendo que diz assim: nossa, mas eu não posso ser contrariado, eu não consigo me controlar porque eu explodo, eu sou agressivo. Aí o que essa pessoa está dizendo para mim? Que foi instalado nela, aquilo está enraizado, e geralmente ela ouviu muito isso: nossa, como você é estúpido, por que você briga com seus colegas, você. Foram feitas muitas afirmações sobre aquilo. Nossa, olha a criança, nossa, meu filho é chocolatra. Pensa que bosta isso, né? Você já pensou? Já parou para analisar? Nossa, essa criança não pode ver comida. Ainda fala na frente da criança. Nossa, ela não isso, ela é aquilo, ela é aquilo. Você como pai está dizendo para o seu filho o que ele é e o que ele não é. Mas Gil, se ele fez, o que ele fez não quer dizer o que ele é. Ele está aprendendo a viver. E você precisa ajudá-lo a instalar uma noção de que ele pode escolher, de que ele pode acessar uma consciência e pode escolher fazer ou não fazer. E que aquilo tem causa e efeito. Precisa conversar, precisa explicar, precisa dialogar, precisa ter paciência. Porque muitas vezes você, no dia a dia, diz: ah, meu chefe não tem paciência, minha esposa não tem paciência, meu marido não tem paciência, meus amigos não me entendem, ninguém me entende. Mas você no dia a dia, quando alguém comete um deslize, você é o primeiro a dar o pontapé, né? É o primeiro a perder o controle e julgar e botar um rótulo naquela pessoa, reafirmar. A pessoa muitas vezes está tentando se erguer, está numa luta constante aí para poder viver melhor, enfim, tá ali fazendo o melhor dela, mas as pessoas ao redor dela só querem reafirmar coisas ruins na pessoa. Tá ficando claro isso? Vocês estão entendendo que a gente, isso é como pai, é como irmão, é como amigo, é como marido, é como mulher. Tem a ver com a capacidade de você despertar o melhor nas pessoas. Quando eu falo despertar o poder pessoal, é o que eu acho divino nas pessoas, umas nas outras. Elas despertarem o melhor que há nas pessoas. É sobre isso que eu estou conversando com vocês. Então, diálogo, ok? As pessoas não são exatamente o seu comportamento. Elas são algo antes disso. Elas são seres divinos, uma alma que está aprendendo e que ela decodificou o mundo através das principais referências que ela teve. E aí, ok? Vamos nós, papai, mamãe aqui, começar a ter um posicionamento diferente com relação aos nossos filhos, com relação às pessoas. Então vamos... E tem então, a Dorothy Bridges, que é uma escritora, ela escreveu sobre os espelhos, e que o papai e a mamãe então são espelhos para o filho.
onde o filho está olhando para o papai e para a mamãe, e tá o que o papai e a mamãe dizem que ele é, como o papai e a mamãe se aprovam ou desaprovam as coisas que ele faz, ele constrói essa identidade, ele constrói essa noção, esse entendimento do valor que ele tem. Sou importante porque existo, para começo de conversa, e depois sou capaz de me gerir. Começando por isso, então papai e mamãe precisa ajudar o seu filho a aprender as coisas. Aprender as coisas. E aí para isso, a gente está aqui conversando, para isso talvez você pode falar com a professora da escola, você pode ter aí acesso a pessoas que trabalham praticamente nessa área de pedagogia, de psicologia infantil e tudo mais. Eu preciso ajudar você a entender isso, que a forma como você percebe a si e ao mundo foi condicionado. E o detalhe, tem gente que eu quero que os adultos que estão assistindo entendam o seguinte: a partir desse momento, tem gente que vai fazer o seguinte: mas então meu pai e minha mãe destruíram com o meu futuro. Né? Tem gente que vai fazer isso. Tem gente que vai começar com esse mimimi. Aí eu vou dizer uma coisa para você, tá? A partir desse momento, eu estou dizendo para você que é possível modificar isso. E aí, você é livre. Você é livre para instalar, para melhorar, para olhar para si de uma forma diferente. Talvez para abraçar essa criança interior. Mas ninguém me deu amor, ninguém me amou. Ame-se. Abrace-se. Tô falando sério com você. Mas o mundo não me ama. Para com esse vitimismo, porque na realidade o mundo está sendo um reflexo de você, daquilo que refletiram para você. Mas você então muda essa projeção. Muda assim, ó. Pensa em você como criança. Quando era criança me faltou amor. Então olha para você, olha para sua foto quando era criança e se abraça. Se abraça e entende, conforta a si próprio. Porque você vai ter que... Você veio para o mundo e você vai ter que aprender a cuidar de si. É sobre isso que a gente está conversando aqui. Então abraça. Mas quando eu fui adolescente eu não tive oportunidades. Então você agora é um adulto. Você agora é livre. Você agora então pode construir as oportunidades que você não teve. Esse meu papo aqui com vocês é tanto para ajudar os pais a terem uma responsabilidade que ajude muito a fazermos uma nova geração com mentalidade de sucesso, quanto para ajudar os papais também a elevar a sua mentalidade. Ok? É sobre isso que eu estou conversando aqui com vocês. Então, quando a pessoa tem um poder pessoal baixo e ela acaba tendo uma distorção da sua identidade, do seu eu, que eu mostrei para vocês aqui algumas coisas de como isso acontece. Por exemplo, qual é o preço que ela paga? Por exemplo, exibicionismo. Tem gente que vive a vida buscando uma aprovação. Alguém que diga: nossa, como você está fazendo bem isso. Deixa eu só ajeitar aqui. Tá me dando um calorão. Eita! Vamos melhorar esse clima aqui dentro. Então, um dos preços que as pessoas pagam, que muita gente passa a vida toda buscando aprovação, buscando alguém que diga para ela, porque quando ela era criança não teve esse entendimento de que ela tinha valor, principalmente por ela existir. Ela não teve o ambiente necessário para poder compreender isso de uma forma. E aí, em vez dela produzir algo que vai ajudar ela a ter um propósito lindo, maravilhoso, ela acaba sempre à mercê da aprovação dos outros. E vou dizer uma coisa para vocês: essa pessoa não é livre. Ela está... Porque quando alguém diz assim para ela: joia, você é 10, ela tá bem, ela tá top, ela tá a 1000.
Agora, quando alguém diz assim para ela, poxa, você aqui, como você é isso, você é aquilo, ou seja, a pessoa acabou o mundo para ela, acabou. Ela não tem mais paz, ela não tem mais tranquilidade. Simplesmente foi, acabou o dia dela. Isso é porque o poder pessoal dela, o entendimento de quem ela é e do que ela é capaz de fazer, foi distorcido, foi deformado. E o poder pessoal dela está lá embaixo, lá embaixo. Identidade negativa igual a resultados negativos, ou seja, já viram aquelas pessoas que estão sempre repetindo coisas ruins para elas mesmas, no sentido que ela está sempre passando por um perrengue, e aquele perrengue ela não se liberta daquilo? É porque ela encontra no mundo aquilo que está dentro dela. Então, pense nisso, se você tem que trabalhar o seu poder pessoal, tem que trabalhar. Por isso que é tão importante isso que eu estou falando para vocês, é tão importante ajudar os filhos de vocês a crescer de uma forma saudável psicologicamente. Porque hoje uma das doenças do século é depressão. O que é depressão, gente? Depressão é o entendimento do seguinte: não tenho valor algum, ou seja, a pessoa olha para ela mesma e não gosta dela mesma, e ela entende que não tem o porquê ela viveu, ou seja, ela entende que ela não tem nada a oferecer para o mundo onde ela está, ela não tem nada a oferecer. E aí, isso é uma das coisas que acontece quando a pessoa, ela cresce, ela chega num ponto que ela quer tirar a própria vida. Mas por que a pessoa quer tirar a própria vida? Porque ela entende que ela em si não tem valor algum e não tem nada a oferecer para o mundo. É triste, é muito triste quando isso acontece. É muito triste. Então, pessoas que vivem em excesso de medo, excesso de insegurança, ansiedade, a pessoa vive numa alienação, ou seja, ela é incapaz de aprender. Sabe aquela pessoa que diz assim, mas eu vou estudar isso para quê? A pessoa acredita que não tem o que ela aprender, até porque ela acha que não adianta ela aprender. Não adianta ela ver uma live do Gil, se ela fazer uma faculdade, não adianta ela ler um livro, não adianta ela dizer, não, eu sou assim mesmo e tal. Ela vive numa alienação. Ela está presa num negócio fechado ali, E quando, olha só, eu fiz uma anotação aqui, que é muito interessante. Mesmo quando ela aprende algo, quando ela se dispõe, depois de muito, Deus mandar sinal assim de à torta e à direita, Isso é uma outra coisa que a gente pode falar um outro dia também. De tanto ela ser empurrada, ela vai, faz um curso, ela começa a ler um livro, e daí, mesmo ela aprendendo algo, aquilo não eleva o poder pessoal dela, ou seja, os resultados dela não mudam, porque ela está tão isolada numa alienação, ela está tão engessada, o poder pessoal dela está tão baixo, que ela não consegue fazer disso uma vida melhor, uma vida mais próspera. Então esses são preços que as pessoas pagam quando adultos. E os pais, por exemplo, perfeccionismo. Pensa numa prisão, uma pessoa perfeccionista. É aquela que ela não tenta nada porque ela diz, e se eu errar? Sabe o que esse adulto perfeccionista aconteceu quando era criança? A criança derrubava um copo de água. Nossa, fulano, por que tu não cuida? Já viram isso? Tu não cuida, tu sempre faz isso, Esses dias me falaram de uma pessoa que sempre quebra copo, que sempre derruba coisas, E aí eu disse, meu Deus, deve ter sido repetido na cabeça dessa pessoa. Muitas vezes, quando ela começou, talvez, fez uma coisinha ali, o pai já começou, você quebra. Ela cresceu e ela acredita que ela tem que quebrar, para ela tem que quebrar. Isso é inconsciente muitas vezes, e ela não consegue se libertar, tá tão enraizado. Mas dá para mudar, tá? Dá para mudar. Seguindo nisso, então, o perfeccionismo
muitas pessoas então têm todas as oportunidades na frente, mas elas então estão com tanto medo de errar, de ser julgada, de ser... mas não é uma questão dos outros, tá? É uma questão dela mesma, porque ela aprendeu que não pode aceitar uma falha. Ela aprendeu que não pode aceitar um tropeção. Ela aprendeu que ela não pode aceitar... enfim, ela não pode se permitir, ela não pode dar um crédito a ela mesma, ela não pode dar crédito a ela mesma porque ela é uma incompetente e ela vai sempre errar. Gente, tá lascado. Tá lascado. E o que acontece? Ciclo, looping, né? Looping. Um ser humano, quando tem essas distorções e um poder pessoal baixo, cria defesas, porque o cérebro vai tentar compensar. Come apetite, comer demais é uma defesa, porque a pessoa não se sente, porque o poder pessoal dela é baixo, ou seja, porque ela não se sente amada, ela não sente que ela tem valor por existir, e ela não se sente capaz de entregar algo ao mundo. Então ela começa a instalar defesas, comer demais, qualquer coisa que seja um prazer do mundo, assim, mundano, drogas, exageros, todo exagero traz uma falta e é um grito de socorro. Então todo exagero, quando o seu filho está exagerando em alguma coisa, ele tá pedindo socorro, ele está pedindo me amem, ele está pedindo coisas desse tipo, tá? E um dos pontos que é o último ponto que eu quero deixar para vocês, que um preço que as crianças pagam, que durante a vida delas, quando crescem, que elas acabam criando uma falsa identidade. Elas criam uma fachada falsa. Elas começam a se comportar de uma forma falsa, né? Querendo o tempo todo fingir ser alguém, o tempo todo fingir ser bom, ser perfeitão, ser bonzão, ser topzão, tá fingindo, tá se esforçando para parecer ser, mas não aqui dentro quem ela é, aquilo que ela gosta mesmo, aquilo que ela gostaria de fazer, aquilo que ela acredita de verdade, ela não manifesta, porque ela acredita que aquilo que está dentro dela não tem valor, não é aceitável no mundo. Então ela cria essa armadilha terrível, que é essa fachada falsa, que é esse falso eu. Ok? E assim então, vamos chegando ao final da nossa live. Essa live aqui bombou, 50 minutos estamos aqui. E na próxima live eu vou começar a trabalhar com vocês como é que a gente, no dia a dia, na convivência, a gente não deixa isso acontecer. A gente então começa a trabalhar esse poder pessoal para que ele seja cada vez mais positivo. Nós já entendemos vários pontos aqui nessa live, mas no próximo live então eu quero trazer conceitos mais práticos, coisas mais assertivas ainda, coisas que vão ajudar mais ainda vocês, certo? Será na próxima quarta-feira, às 20 horas. E, galera, vai lá no canal se você está me vendo aqui pelo Instagram, pelo Facebook, vai lá no canal do YouTube, se inscreve no canal. Tem a live, as outras lives, tem a live número 1. Eu vou colocar essa live aqui também lá. Se você gostou, compartilha o meu canal lá do YouTube, que daí a pessoa, se você gostou e gostaria que seu marido, sua esposa, seu amigo, seu vizinho, pessoas que você ama e que você quer ajudar também a trazer uma consciência melhor de como pode mudar uma situação que talvez está doendo muito, compartilha lá. Vamos multiplicar essa legião aí de pessoas de sucesso, pessoas que buscam o melhor de si, o melhor do mundo, o melhor de tudo e o melhor nas outras pessoas. E é isso que eu quero nesse ano junto com vocês. Quero convidar vocês a caminhar junto comigo para que juntos a gente possa multiplicar sucesso, fazer algo incrível. E nós vamos falar muito dessa mentalidade de sucesso, ok? Então, quero agradecer a todos que estiveram na live aqui comigo. Quero agradecer então o pessoal tanto do Instagram quanto do Facebook. E muito obrigado.
Muito obrigado pela parceria, porque assim, juntos nós vamos sempre mais longe. Juntos nós vamos multiplicar sucesso. Nos vemos na próxima live, na quarta-feira. Ok? Grande abraço. Até logo.